E todos, eu sou Adelso Fernandes Moreira, eu estou presidente do Sindicefet-MG e estou dando início a uma reunião em que nós vamos fazer uma entrega de um manifesto pela revogação da Contra-Reforma do Ensino Médio para a professora Ana Pimentel, que é deputada federal eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Ela integra o Grupo Técnico da Educação dentro do Gabinete de Transição do governo Lula. Como é uma reunião rápida, em função do tempo disponível da professora Ana, eu vou passar diretamente a leitura do manifesto, enunciar as entidades que assinaram, vou passar a palavra para a professora Ana e depois para 5 entidades que se inscreveram para fazer uma fala também, uma saudação e complementar o texto do manifesto com outras questões. Pela revogação da Lei 13.415 de 2017. Em 2016, escolas públicas foram ocupadas, professoras e professores paralisaram as aulas para deter mais um ataque contra a educação pública, patrocinado por uma medida provisória que culminaria, não obstante a luta dos movimentos estudantil e sindical, na aprovação e sanção da Lei 13.415 de 2017, chamada de Lei do Novo Ensino Médio. A verdadeira novidade dessa lei é que ela consolida a precarização das escolas públicas que ofertam o ensino médio, amplia a possibilidade de transferência de recursos públicos para grupos empresariais que fazem da educação mercadoria e, finalmente, rouba da juventude que estuda na escola pública o presente e o futuro. Destinar apenas 1.800 horas à formação geral, estruturar o currículo por competências, suprimindo as disciplinas em nome de uma pretensa integração por área, é negar ao estudante o direito ao saber sistematizado ao longo da história e objetivado nos diferentes componentes disciplinares. Os itinerários formativos propostos são ilusórios, porque dependentes das condições de oferta de uma rede pública historicamente precarizada na sua materialidade e na composição e valorização do seu corpo docente. Na ausência de itinerários formativos ofertados pela rede pública de ensino, a formação geral superficializada pelas 1.800 horas será fatal e previsivelmente complementada por empresas que proporcionarão esses percursos por meio da educação à distância, ou por meio de aulas presenciais, ou por formação no local de trabalho. Em qualquer dessas alternativas, estaremos no domínio da privatização da educação pública, da transferência de recursos públicos para grupos empresariais que tratam a educação como mercadoria e espaço de oportunidades para a realização de bons negócios. Na medida em que o lucro é o objetivo desses empreendedores da educação, restará à juventude que realiza esses percursos uma formação orientada pela flexibilidade para se adaptar a diferentes contextos de trabalho e, por isso, para a constituição de habilidades instrumentais. Teremos, ao final desses itinerários, ofertados pela iniciativa privada ou por uma rede pública extremamente precarizada, uma mão de obra facilmente descartável e substituída por outra, a se submeter ao trabalho sem direitos, como condição necessária de sobrevivência. A docência na formação profissional é desvalorizada, na medida em que a Lei 13.415 abre a possibilidade de contratação de professores por notório saber, dispensando a formação pedagógica e profissional específica para o ensino de uma ou mais disciplinas de determinado eixo tecnológico. Esse novo critério para a contratação docente apenas reforça o princípio de uma formação profissional orientada para a flexibilidade, para o saber fazer, e a constituição apenas de habilidades instrumentais em detrimento de uma formação politécnica. A educação pública de qualidade socialmente referenciada, como tem mostrado a história, não decorre das consecutivas e descontinuadas reformas curriculares. Ela depende de uma carreira docente bem remunerada e valorizada, da creche ao ensino superior. Ela depende da materialidade das escolas, para que as devidas condições de trabalho sejam proporcionadas às e aos docentes. Ela depende de um compromisso efetivo com uma formação geral ampla, integrada à formação profissional. Uma formação geral que tenha o trabalho como princípio educativo. Uma formação geral que proporcione a aprendizagem dos fundamentos sociais, históricos e científicos da produção contemporânea na perspectiva da politecnia. Ela depende da liberdade e da autonomia no exercício de ensinar. Os resultados e o reconhecimento social do ensino realizado pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica são evidências desses fatores determinantes da qualidade
que almejamos para a educação pública. Por isso, solicitamos ao Grupo Técnico de Educação, no âmbito do Gabinete de Transição Governamental, portanto, solicitamos à professora Ana Pimentel, como representante desse grupo, com a competência de produzir subsídios para a elaboração de relatório final de transição, a indicação da revogação da Lei 13.415 de 2017. Não se trata de revisar, mas, pelas razões apresentadas, de revogar e indicar também a promoção de espaços coletivos e representativos dos estudantes e das estudantes, docentes e de entidades com grande acúmulo de pesquisa sobre a temática do ensino médio nas diferentes áreas de conhecimento, para a produção de diretrizes e políticas públicas que garantam à juventude o acesso à permanência no ensino médio e o direito ao aprendizado e uma formação que sejam a base para a inserção crítica e qualificada no mundo do trabalho e para a continuidade de estudos no ensino superior. Defender a educação pública, essa é a nossa escolha para o Brasil. Assino esse manifesto. Associação de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas da UFMG, Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto, Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Diretório Central dos Estudantes da PUC Minas, Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Viçosa, Diretório Central dos Estudantes da UNA, Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico, Regional Leste do Andes, Seção Sindical dos Docentes do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Seção Sindical dos Docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Sindicato dos Professores de Minas Gerais, Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, SINDIFES, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, do IFMG, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, União Colegial de Minas Gerais, União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, União Nacional dos Estudantes. Passo a palavra para a professora Ana Pimentel. Bom dia, vocês me escutam bem? Sim, professora. Tá bem? Então tá bom. Primeiro, bom dia, Adelson, né? Adelson, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, começar agradecendo. Como vocês sabem, eu também venho da luta sindical, também estava, antes de assumir a Secretaria de Saúde, na Associação Docente dos Professores da Universidade Federal de São João del Rei. Então, me sinto diretamente vinculada à luta sindical e é um prazer estar com vocês agora, aqui pela manhã. E também queria, além de agradecendo você, Adelson, agradecer a todas as entidades, quero agradecer a Kathleen também, que é quem fez o contato comigo, e dizer que, para mim, a pauta da revogação do ensino médio é uma pauta muito tranquila. Eu, inclusive, durante a eleição, pautei essa discussão ao longo do processo eleitoral todo. A defesa da educação pública ela é central na constituição da luta sindical, que é a trajetória que eu me constituí como militante, foi central também na construção da candidatura e agora será central também no mandato. Então, eu quero dizer para vocês que acho que eu agradecer, receber o manifesto, eu vou encaminhar o manifesto para o grupo de trabalho, a gente tem um grupo, tem reuniões, tem um grupo no WhatsApp, então eu vou encaminhar para o grupo de trabalho, e acho que a gente vai ter na transição mais imediata, quando for anunciado definitivamente o ministro ou a ministra, a gente vai precisar fazer movimentos que serão movimentos muito rápidos para a gente conseguir efetivar a nossa ideia, a nossa proposta de revogação. E aí eu quero me ater, eu vou fazer uma fala mais tática política, que no meu entendimento eu tenho total acordo com o manifesto e acho que ele já aborda os elementos centrais que justificam a defesa que nós temos em comum da revogação. A depender do ministro que tiver, a ministra, nós não sabemos a posição política. Então, no meu entendimento, a gente vai precisar, assim que for anunciado o ministro ou a ministra, a gente se articular para a gente ter uma pressão bem rapidamente
e conseguir um resultado positivo em torno dessa luta, porque a posição da ministra ou do ministro vai ser muito central para a vitória dessa, né, dessa defesa que nós temos aqui em comum. Então, acho que a gente tem, nesse momento, sim, que apresentar para o grupo de trabalho, me coloco à disposição, vocês podem contar comigo. Assim que eu apresentar para o grupo de trabalho também, eu dou um retorno para vocês de como foi a recepção lá. E, ao mesmo tempo, nós temos que nos articular agora nas próximas instâncias, no executivo e no legislativo, para a gente conseguir, de fato, o resultado que a gente quer, que é a revogação. Então, eu me coloco à disposição, acho que a revogação é muito decisiva. Nós já vínhamos, ao longo do momento em que aquela reforma estava sendo pensada, planejada, depois instituída, criticando, nós colocamos desde o começo quais eram os elementos que nos faziam ser contrários àquela proposta de reforma que foi apresentada. A reforma ela amplia a desigualdade entre os estudantes de uma maneira perversa. É importante a gente colocar isso, e como alguns estados já têm caminhado no sentido da reforma, o que a gente tem visto é exatamente o que a gente anunciou naquele momento, ou seja, a desigualdade entre os estudantes está aumentando, ela não aumenta o acesso dos estudantes também ao ensino médio, o que ela tem de base comum, né, de currículo comum dos estudantes, é muito pequeno, e isso tem reduzido conteúdos importantes para os estudantes e, ao mesmo tempo, tem colocado os professores em uma situação de maior precarização, como o manifesto já coloca muito bem, maior precarização, e forçado os professores também a dar aulas de disciplinas e conteúdos que não são a formação deles, o que é um equívoco muito dramático, porque nós sabemos qual é a trajetória dos professores, né? Trajetória de formação, depois de entrada no serviço público, piorando de maneira muito dramática as condições de trabalho para os professores, e a gente precisa denunciar isso de maneira muito incisiva. A questão dos itinerários, ela também tem feito vários lugares, sequer apresentado como opção para os estudantes, e quando é apresentada é de uma maneira completamente distorcida e não contribui para a gente ampliar a formação dos estudantes na perspectiva que nós defendemos, uma formação cidadã, uma formação que contemple o cenário, as perspectivas dos estudantes, o que eles veem, as trajetórias de cada um. Então, eu dei destaque a esses 3 elementos, mas acho que a Delso coloca, através da leitura do manifesto, de maneira muito decisiva a questão da privatização pelos diversos mecanismos, e Minas Gerais acabou sendo assim, uma espécie de celeiro nesse sentido, né? Celeiro entre aspas, porque o governador do estado trata os professores desse jeito. Então, eu acho que a gente tem todos os argumentos necessários para defender a revogação, e a gente precisa, do meu ponto de vista, nos articularmos para a gente conseguir garantir que ela, de fato, aconteça como é o que nós defendemos. Então, me coloco muito à disposição, quero agradecer, contem comigo. Muito bom saber que tem muitas entidades assinando, e o que reforça a necessidade da gente apresentar de maneira muito articulada, forte, contundente, sem deixar qualquer espaço para qualquer outro tipo de debate, no sentido de revisão, enfim. Então, é isso, Adelso. Agora, eu queria, para mim, mais importante do que falar, era ouvir as entidades que estão aqui. Algumas delas eu não conheço pessoalmente os representantes, então vai ser um prazer também ouvir, para a gente ir adensando as nossas argumentações para a revogação do ensino médio. Obrigado, Ana. Pela ordem combinada, com quem se inscreveu para fazer falas, a Solange Rodrigues, do Sinasef e FMG, depois a Marisa Barbato, do APU-BH, o FMG, e depois a Clarissa Rodrigues, da Regional Leste do Andes. Aí, como se não tiver mais ninguém inscrito, acho que a gente pode passar a palavra de novo para você, Ana, para você fazer uma fala final, e a Catalina encerra essa rápida atividade nossa, tá bom? Então, Solange, com a palavra. Bom dia, as pessoas aqui que assinaram o documento, as pessoas as entidades que estão nos acompanhando. Bom dia, Ana Pimentel. Obrigada pelo aceite do nosso convite. E eu sou representante do Sinasef e FMG.
é uma instituição que abarca 18 unidades, né, do Instituto Federal de Minas Gerais. Nós estamos em 18 cidades em Minas. E, de fato, a reforma do ensino médio é uma das pautas que tem nos acompanhado há algum bom tempo, né? Até antes mesmo de ela ser transformada em lei, porque um dos maiores problemas dessa legislação é que ela foi imposta por medida provisória, né? Ainda no governo Temer. Os alunos foram, ocuparam a escola, e ainda assim nós não conseguimos vencer essa batalha, e por isso que a gente pede a revogação dela. É uma reforma nefasta, que se baseia numa perspectiva de resgatar o dualismo, né, estrutural que a gente estava vencendo aos poucos na nossa educação brasileira. O ensino médio é a fase do ensino, da aprendizagem, da nossa juventude. É claro que tem aí os jovens e adultos, mas o fato de ter esses percursos, esses itinerários formativos colocados como uma proposta de construção curricular, a gente tem entendido que isso é uma espécie de antecipação de especialização. A gente tem que entender que o ensino médio faz parte da educação básica, é a última etapa da formação básica, e, portanto, todos aqueles conhecimentos são extremamente importantes, da filosofia, das artes, para a formação de um ser humano completo. Dividir por itinerários formativos é tentar buscar essa divisão nesse momento em que o aluno está ainda se formando, para depois escolher, quiçá, a área que vai seguir para o seu aprofundamento educacional. E, além de outras coisas, o notório saber, né, a possibilidade de se contratar professor pelo notório saber, quem se define, como que isso acontece. Então, existem muitas coisas naquela legislação que realmente nos incomoda muito, nos preocupa muito, e, como você bem disse, a preocupação é de tentar criar no Brasil 2 ensinos médios, né, para classes diferentes, e, inclusive, poderão ser impedidos os nossos alunos da classe trabalhadora de prosseguir os seus estudos no curso superior. Isso é muito sério. A gente defende que a formação seja mais ampliada possível, mais libertadora possível, como defendia o Paulo Freire. Não podemos retroceder a esse ponto de achar que a escolha de conhecimentos na fase juvenil é a ideal para a formação humana. Então, nós contamos com a colaboração, com a sua colaboração, para realmente a gente começar a revogar essa reforma, porque, como bem disse no início, a discussão foi abortada. Até mesmo a BNCC, dentro do ensino médio, foi abortada. A gente precisa fazer parte desse processo para construir um ensino médio mais justo e igualitário para a nossa sociedade brasileira. Aí a gente conta com o trabalho e com a luta dos outros sindicatos que estão sempre aí nas ruas, nos manifestos, nas mídias, tentando mostrar que esses processos que foram desenvolvidos no governo Bolsonaro realmente precisam de ser revistos e revogados. Obrigada a todos. Obrigado, Solange. Então, pela ordem combinada, né, agora passo a palavra para Marisa Barbato, da PUBH. Olá, bom dia a todas e todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, junto com os meus colegas do movimento sindical, do movimento estudantil, para entregar este manifesto à deputada federal Ana Pimentel, que saúdo, e que faz parte do grupo técnico da educação, da equipe de transição no governo Lula. Derrubar a lei do novo ensino médio é uma bandeira de luta, diria, fundamental para todas e todos que acreditam no papel da educação, tanto em sua função transformadora, quanto em sua capacidade de contribuir para a formação
do pensamento crítico de cidadãos e cidadãs. E por isso eu estou muito feliz de estar aqui hoje, feliz que tantas entidades tenham se juntado a essa causa, e também espero que possamos levar esse debate para a população. Afinal, é o povo que é o principal afetado. E nós estamos em meio a um momento especial, um processo de reconstrução democrática, um processo complicado, após 4 anos em que o país viveu um verdadeiro pesadelo, e agora estamos saindo de um governo que a gente chama de morte e de fome. Só que precisamos ter em mente que derrotar o governo Bolsonaro nas urnas foi importante, mas não foi o bastante, que a democracia precisa ser defendida todos os dias, e a educação possui papel de destaque em todo esse processo. E não é um acaso, né, que a Lei 13.415 ficou conhecida como a Lei do Ensino Médio, tenha sido assinada nesse governo. Afinal, esse projeto coloca em prática diversos objetivos do ultraneoliberalismo, como precarizar a qualidade da educação pública, dificultar o acesso da população à educação, né, principalmente em suas parcelas mais pobres, aumentar as desigualdades sociais e, ainda por cima, abrir as portas das escolas públicas para a iniciativa privada. Inclusive, essa lei é uma lei antidemocrática desde a maneira como foi concebida, né? Porque a lei do novo ensino médio foi aprovada por uma medida provisória e o governo ignorou praticamente todos os debates que vinham acontecendo sobre esse tema, e até mesmo, se não me engano, um projeto de lei que já estava sendo construído. O novo ensino médio, ele altera a lei de diretrizes e bases que define a organização da educação brasileira como um todo. O projeto busca a criação de um currículo único para o país, que ignora profundamente toda a diversidade do Brasil. Estão querendo que nós acreditamos que, por meio de uma canetada, é possível mudar a realidade da educação no Brasil. Mas nós sabemos muito bem que não é assim que as coisas funcionam, e esse é um dos reflexos desta lei ter sido formulada sem debate com os professores, com outros profissionais do ensino, e sem ouvir especialistas e nem a comunidade. O Brasil é um país dividido por uma profunda desigualdade social, um país de grandes diferenças culturais, algo que parece não ser de conhecimento dos defensores do novo ensino médio. E, além disso, eu gostaria de chamar a atenção para os itinerários formativos propostos pelo novo ensino médio. Na teoria, isso parece lindo, né? Modernizar o ensino, abrir espaço para que os estudantes possam construir seus próprios caminhos, oferecer outra forma de aprendizado. Palavras maravilhosas, como a palavra liberdade, né? Mas, na prática, nós sabemos que não é disso que se trata. Inclusive, vale a pena lembrar que as propagandas sobre a implementação do novo ensino médio, tanto do governo Temer quanto do governo Bolsonaro, sempre venderam a ideia de escolha. O novo ensino médio daria mais espaço para que os estudantes façam escolhas. Agora, o problema é que esse projeto ele guarda um aspecto altamente retrógrado, que é resumir o ensino em caráter meramente utilitarista. Diminuir o tempo das outras disciplinas, deixar mais tempo para a formação técnica e profissional, ou seja, aprender para o trabalho e só, né? Só para o trabalho. Não se dá valor para o papel da educação no desenvolvimento do pensamento crítico da população. E olha que nós já tivemos de combater outras tentativas de destituir a educação desse papel de formação de senso crítico. Mais emblemático é o projeto da Escola Sem Partido, a famosa lei da Mordaça. E se nós lembrarmos do que temos visto ultimamente nas manifestações golpistas e terroristas que estão sendo realizadas no país, fica escancarada a necessidade de que a população desenvolva a sua capacidade de reflexão e capacidade crítica. Isso é importante, fundamental. E não podemos perder de vista ainda o processo de sucateamento que a educação pública está passando nesse momento. Não há recursos para que as escolas possam ofertar até mesmo o básico. Então, seria um absurdo esperar que essas mesmas escolas sucateadas
tenha condição de ofertar também o ensino técnico. E falta formação adequada para que os professores tenham como ministrar essas outras disciplinas e essas outras formas de ensino. Os professores já enfrentam, já estão em uma situação complicada, com remuneração defasada, com condições precárias de trabalho, e é uma luta conseguir dar o currículo tradicional. E agora esperam que seja possível lidar com esse currículo novo. É preciso também notar que o texto prevê que as disciplinas podem ser ministradas por profissionais com notório saber, ou seja, pessoas que não possuem formação adequada para a docência, dependendo, né, de quem é que tem, ao qual se atribui esse notório saber. Assim como o currículo pode ser cumprido em EAD, inclusive com parcerias com instituições que são educacionais, mas que tenha notório reconhecimento. Com a falta da estrutura das escolas, essa é só uma desculpa para que as escolas públicas sejam abertas para a iniciativa privada. E já caminhando para a conclusão, quanto à precarização das escolas públicas, nós precisamos lembrar que o governo Temer, que foi responsável pela lei do novo ensino médio, também foi responsável por uma das principais medidas ultraneoliberais no Brasil, que é a emenda 95, o teto do gasto. Medida que congela o investimento federal em políticas públicas até 2036, sendo que a educação é uma das principais vítimas do teto de gasto, né? Na verdade, o fato do Estado estar engessado pelo teto de gasto é um dos principais percalços no caminho para superar o legado da terra vazada que o governo Bolsonaro deixa para o país. De toda forma, acho que o cenário é dramático, é preciso que nós posicionemos e nós mobilizemos para que possamos enfrentar. E, apesar disso, gostaria de finalizar minha fala com uma palavra de esperança. Afinal, acredito que estamos num momento de esperança. Com o fim desse governo de morte e de fome, é o início de uma gestão mais preocupada com a população e a importância agora desta equipe de transição, a qual nós estamos entregando agora na pessoa da deputada Ana Pimentel, este manifesto pela revogação da Lei 13.415, de 1917. Não podemos deixar de lutar em defesa da educação pública em todos os seus níveis, da creche até a pós-graduação. A nossa luta se torna ainda mais fundamental nesse momento de reconstrução nacional. E assim, a esperança que nos resta está justamente na nossa capacidade de mobilização e de luta. Então, aos companheiros, às companheiras, eu digo, vamos juntas e juntos, vamos lutar para a revogação dessa lei. Obrigada. Obrigado, Marisa. Eu vou passar a palavra agora para Clarissa Rodrigues, que representa a Regional Leste do Andes, e depois para o professor Wanderson, que representa a CSP com Lutas. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Ana Pimentel, deputada Ana Pimentel. Agradecer o convite do Sindicefet. Eu represento aqui o ANDES, Sindicato Nacional, no meio da Regional Leste. Nós entregamos para o grupo de trabalho de transição da educação, nós entregamos um documento do ANDES com 11 pontos nós consideramos importantes para discutir a necessidade da defesa da educação pública, laica, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Dentre esses pontos, eu gostaria de destacar 2 que nós consideramos fundamentais nesse momento. O primeiro deles é a revogação da Emenda Constitucional 95, porque essa situação que nós vivenciamos hoje no país, ela está colocada por causa dessa Emenda Constitucional. Nós vivemos essa semana a discussão do corte, né, da situação crítica que se colocou nas universidades, institutos federais e Cefetes. Ontem nós tivemos uma vitória da nossa mobilização, não foi conseguida pelo ministro da Educação, foi a nossa mobilização, principalmente dos estudantes, os mais prejudicados nessa situação, mas nós não conseguimos resolver a situação dos terceirizados, por exemplo. Isso nos coloca numa situação precária até o início do ano. O orçamento está colocado para o ano que vem, não resolve a situação se a gente não colocar a revogação da Emenda Constitucional 95. Então, esse é um primeiro ponto. A carta tem 11 pontos, esse é o primeiro ponto, mas o outro ponto que eu gostaria de destacar, que é o objetivo dessa reunião, é a revogação da reforma do ensino médio.
A revogação da reforma do ensino médio não altera, não é colocada só por causa do ensino médio. Coloca para a gente nas universidades, eu sou professora do curso de licenciatura na Universidade Federal de Ouro Preto, também as implicações da reforma do ensino médio para a formação de professores. Então, no mesmo ponto que a gente pede a revogação da reforma do ensino médio, a gente também coloca a revogação da resolução número 2 de 2019 do Conselho Nacional de Educação, que altera a formação de professores no país. Isso, para a gente, é fundamental, porque tem implicações no livro didático, nas políticas curriculares. Nós estamos, a deputada Ana Pimentel colocou a questão do Estado, né? Nós vivenciamos hoje uma situação caótica na rede estadual, pelo aumento da implantação das escolas de tempo integral sem discussão com a comunidade, sem financiamento. Aí voltamos à questão da emenda constitucional 95, questão da merenda, tudo isso colocado. Então, a gente reforça. Nós entregamos esse documento, colocamos para a equipe de transição da educação a situação e a nossa defesa da educação pública de qualidade, mas também nos colocamos na luta, nas ruas, para conseguir essa revogação. É importante que a deputada colocou no início, da necessidade de uma mobilização, porque nós sabemos que, dentre os nomes que têm sido aventados, há pessoas que defendem essa reforma do ensino médio e colocam também o ensino remoto, a educação à distância como prioridade. Então, independente de quem for o nome, a mobilização continua, mas dependendo de quem for o nome, é necessário uma mobilização muito mais rápida. Então, o Antissindicato Nacional se coloca como um protagonista nessas lutas e de chamar os outros sindicatos, os outros setores, os estudantes, os técnicos, os professores da educação básica numa luta permanente pela revogação da reforma do ensino médio. É isso. Bom dia. Muito obrigada pela possibilidade de falar. Muito obrigado, Clarissa. Passo a palavra para o Wanderson, que está representando a CSP Conlutas. Bom dia a todas e todos. Aí já de antemão agradeço o convite, né? Essa articulação aí, o convite a partir do Sindicefet, que nos fez. Acho que foi uma iniciativa importantíssima. Dar uma saudação aí à deputada eleita que está conosco aqui, atendendo, né, essa demanda da entrega da carta, que para a gente é fundamental e também nos coloca aí numa perspectiva de, além da entrega da carta, né, manter um processo de mobilização que é essencial aí para a garantia das demandas, né? Que a gente sabe que a disputa ela está colocada frente à própria caracterização que se coloca da frente ampla constituída no atual governo. Então, novamente, aí, reforçamos aí o agradecimento à deputada Ana Pimentel, ao Sindicefet pela iniciativa e às demais entidades que aqui fazem parte. Bom, boa parte das discussões já foram inseridas, né? Eu estou na executiva estadual da CSP Conlutas, aqui em Minas Gerais, também faço a composição da direção colegiada do Sindirrede, que é um sindicato que tem representatividade da base municipal, né? Em específico, Belo Horizonte, mas compreendemos essa necessidade da unidade de todas as entidades, né? Porque nos interessa o debate de combate à ampliação da privatização, bem como da terceirização, e acaba que a reforma do ensino médio ela também não pode estar desassociada também do que é a base nacional, né, curricular, que é uma extensão, né, vamos dizer assim, do que está previsto no ensino médio, e o filão que tem aí referente às parcerias privadas que acabam interferindo aí na disputa orçamentária. Além de ter sido colocado aí matérias obrigatórias, né, em detrimento a outras matérias que ajudam no processo formativo das estudantes e dos estudantes. E a gente viu que foi gasto muita grana, né, com propaganda, até dizendo que os estudantes poderiam aí fazer as suas escolhas, né, de matérias que quisessem cursar, e a gente viu que isso aí, de fato, não concretizou pela realidade que é a composição do país. E, por fim, isso também traz impacto aí na educação de jovens e adultos, né?
em que se coloca a própria possibilidade de extinção com o cumprimento aí do ensino médio totalmente à distância, né? A gente viu que a pandemia ela aprofundou ou escancarou, né, todas as diferenças sociais que existem no país, né? Enquanto as famílias que possuem boas condições garantiram aí o acompanhamento das aulas, né, os estudantes das escolas públicas passaram por muita dificuldade e isso ampliou o fosso de diferença no processo de aprendizagem. Então, a gente se coloca aqui à disposição, como sempre, e o Sindirrede, né, a gente vai apresentar também algumas propostas, a gente já assinou outras cartas, né, que ampliam aí mais basicamente, mais em especial a educação básica, né? Então a gente faz parte também dessa composição das entidades que se organizaram para apresentar propostas para a equipe de transição e a gente, em especial, também vai apresentar propostas à equipe de transição para que a gente compreende que a disputa está colocada. Então, novamente, agradeço aí o convite do Sindicefet, as demais entidades e desejamos um bom mandato à deputada e pode contar conosco, né? Principalmente nesse processo de mobilização e disputa como está colocada por parte do setor privado, né? Que vai querer aí fazer a sua imposição dentro do orçamento público e cabe aqui às entidades, em processo de organização, fazer esse enfrentamento. Um abraço e a gente se coloca à disposição, tanto pela CSP com Lutas, a Central Sindical e Popular, bem como do Sindirrede, o sindicato de base aqui no município de Belo Horizonte. Nós já estouramos um pouquinho o tempo, né, Ana? Eu passo a palavra para você e depois a Catalin faz o encerramento. A Catalin é a vice-presidente do Sindicefet-MG, foi ela que articulou essa presença da Ana aqui conosco. Eu também, mais uma vez, reforço o agradecimento à Catalin e a presença da Ana. Então, vou passar a palavra para a Ana Pimentel. Na sequência, para a Catalin, ela faz o encerramento dessa atividade, ok? Obrigado a todos e todas. Adelson, obrigada. Quero mais uma vez agradecer o Sindicefet pelo protagonismo, pelo convite de estar com vocês. Cumprimentar também a Solange, a Marisa, a Clarissa e o Wanderson, que falaram aqui em nome das suas respectivas entidades e representando também a construção do manifesto de uma maneira mais ampla. Reforçar com vocês o meu compromisso com a revogação do ensino médio, né, com a revogação dessa proposta de ensino médio e, ao mesmo tempo, também reforçar a centralidade de nós lutarmos no próximo período em defesa da nossa educação pública. Vai ser central a gente continuar com as nossas articulações e mobilizações para a gente conseguir barrar os retrocessos e, mais do que isso, também avançar no sentido que a gente defende a educação pública. Então, foi um prazer estar com vocês, reforço meu compromisso da gente continuar juntos e nos encontramos aí nas nossas lutas, reforço também que meu gabinete em Brasília está aberto para vocês, aqui também na região, para a gente se articular e a gente fortalecer a nossa luta sindical e a defesa da educação pública. Um abraço bem apertado. Eu queria agradecer também as falas foram muito fortes e abrangentes, caracterizando muito bem o desafio que nós temos, né? Eu achei que foi bem importante e quando principalmente a fala da Marisa, né? Que só para concluir mesmo, a luta pela democracia é cotidiana, então a gente não pode dormir, cochilar, a gente tem que estar todos os dias bem mobilizadas mesmo, atentas, para a gente não deixar nenhum retrocesso. Então é isso, contem comigo, eu estou muito disposta, muito animada, é uma honra ser trabalhadora da educação. Eu sou formada em medicina, mas eu sou trabalhadora da educação, sou professora de educação exclusiva, então a minha luta é a mesma que vocês, nós estamos na mesma sintonia, na mesma vibração, com os mesmos desafios, e vai ser realmente uma honra estar ao lado de vocês para defender o que nós sonhamos e que é possível ser construído na nossa educação. Ela já iniciou aqui, começou a falar, mas é importante destacar que a Ana é uma representante das pautas mais progressistas e imprescindível nessa luta, né, para a gente vencer a fome, a miséria, o fascismo / bolsonarismo e o fantasma aí que nos ronda de novos golpes, né? A Aninha é sinônimo de representatividade no Congresso Nacional.
jovem, mulher, feminista, professora universitária federal, médica sanitarista, cientista e defensora do SUS. Enfim, uma representante da classe trabalhadora, e como tal se coloca. Então, é isso que eu queria dizer sobre ela. Gente, aproveito também para agradecer a presença das lideranças sindicais e dos movimentos sociais que assinaram esse manifesto, né? Bom, por fim, diante de tantas falas maravilhosas, né, gostaria ainda de citar um pensamento de Darcy Ribeiro, que talvez para nós educadores, de tão divulgado entre nós nas mídias sociais, né, virou lugar comum. Porém, eu acho ainda atualíssimo, né? A crise na educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. E também um outro, embasado em Paulo Freire. Seria ingenuidade esperar que a classe dominante desenvolvesse uma educação que proporcionasse às classes dominadas uma educação libertadora. Então, como nós aqui não tem ninguém ingênuo, resumidamente, é isso que a Contra-Reforma do ensino médio propôs e propõe, né? Agravar a crise educacional e impedir uma educação crítica e libertadora aos filhos da classe trabalhadora. Então, porém, sabiamente, ainda Paulo Freire, sempre ele, nos disse que é necessário esperançar, ou seja, esperar com luta, né? E é isso que nós estamos aqui todos hoje, nessa manhã, fazendo, né? Estamos nos propondo lutar pela educação pública, gratuita, laica e de qualidade socialmente diferenciada. Então, pela revogação da Contra-Reforma do novo ensino médio, já. Desejar ao novo governo que ele faça um governo que, de fato, vença, né, o fascismo, vença a fome, a miséria e traga, né, de vez, né, continue desenvolvendo que a gente aquele sonho de um Brasil futurista, né, o que a gente sempre sonhou, o Brasil, o país do futuro, né, como dizia Darcy Ribeiro, não há o melhor lugar para se construir um país melhor, né, um lugar melhor, um país mais progressista. E que esse nosso sonho deixe de ser sonho, né? Que a gente continue progredindo sempre. Então, finalmente, para não me delongar, para não atrasar a Aninha nos seus compromissos, vou dar aqui, por encerrada essa breve reunião, agradecendo a presença de todos. Obrigada, gente.